Com relação ao modelo Bukele, que eu acho que está sendo proposto ou está nos programas que foram divulgados de governo de grande parte dos candidatos ao governo do Estado, né, à presidência da República, algumas observações precisam ser feitas. Eu sou favorável à democracia, sempre fui, né? Eu sou um aplicador do direito, já também saliento que eu não sou consultor, nunca fui consultor de candidato algum, de partido algum. Eu estou no Ministério Público há 35 anos e há 35 anos combatendo o crime organizado. O que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil é um país aí de mais de 220 milhões de habitantes. El Salvador tem 6 milhões de habitantes e prendeu cerca de 2% da sua população, ainda que sejam criminosos ou suspeitos. Se a gente fosse replicar isso ao Brasil, a gente estaria falando aí de prisão em um ano, hein? Eles prenderam em um ano mais de 80 mil pessoas. E a gente teria que prender 5 milhões de pessoas no ano, se a gente fosse replicar isso no Brasil. E os candidatos teriam que explicar também que teriam que colocar o Brasil no sistema de exceção. O que é um sistema de exceção que foi feito em El Salvador? Você dissolve o Congresso Nacional, você fecha o STF, depois você coloca integrantes do judiciário que sejam perfilados com o governo, no caso o governo Bukele, e você também prevê, nessa medida de exceção, que já dura mais de 4 anos, você prevê prisões sem processo, prisões sem ordem judicial e sem flagrante delito, né? Então, veja, é como se fosse um estado de guerra. E El Salvador, de fato, passou por uma guerra civil muito severa. Mas o tipo de criminalidade que tem El Salvador é completamente diferente do que tem no Brasil, inclusive em termos numéricos. Então, eu vejo com muita ressalva a adoção do modelo Bukele, se ele não vier acompanhado do pacote todo. Isso só deu certo em El Salvador por conta do estado de exceção, né? Porque a polícia pode prender quem quer que seja apenas por suspeita. Então foram presos lá pessoas criminosas, evidentemente, né? Que a polícia já tinha conhecimento que eram criminosos, e outros porque ostentavam tatuagem, cabelo comprido e etc. E essas pessoas estão presas até hoje sem julgamento, né? Eu, como operador de direito, nunca posso defender um regime desse. Agora, se é uma decisão do candidato ou de qualquer deles, ele tem que explicar como é que ele vai adaptar isso para o Brasil. E mais, né, prisões, como no caso de El Salvador, o Cicote, uma prisão para 40 mil pessoas, ela pelo menos no que eu entendo, né, contra os modelos mais modernos, americanos, europeus, de cumprimento de pena, em que você tem, a exemplo do sistema penitenciário federal brasileiro, unidades menores para mais presos e presos perigosos, onde você pode fazer um acompanhamento adequado de cada preso, inclusive por nível de periculosidade. Você pode ter um sistema de inteligência funcionando e mais, você tem segurança prisional. Com uma unidade de 40 mil presos, né, é muito difícil que você consiga ter esses requisitos. Tá? Você teria que ter aí, por exemplo, pelo menos, né, uns 20 mil policiais penais para cuidar apenas de uma unidade dessa, que eu acho assim bastante difícil se a gente for trazer esse modelo para o Brasil. Tá? Então são essas colocações. Agora, tudo que for democrático, eu acho que os candidatos podem, né, buscar, desde que hajam as modificações legislativas e aí democraticamente, né, se aprovem leis que permitam essas mudanças.